Vivemos num país com um dos sistemas tributários mais caros e complexos do mundo, onde são cobrados mais de 60 tributos entre impostos, taxas e contribuições. Cerca de 3.790 normas são atualizadas diariamente, provocando um alto risco de não conformidade e consumindo a produtividade das mais eficientes equipes fiscais, tributárias e de tecnologia. Com a missão de contribuir para uma sociedade mais justa, em 1991 nasce a Syncro, uma empresa com DNA 100% brasileiro que, ao longo de uma história de solidez e inovação, tornou-se uma das mais conceituadas provedoras de soluções de conformidade tributária e fiscal. Atualizadas na velocidade do fisco e integrada aos principais ERPs, suas soluções combinadas de software, informação e serviços respondem com inteligência às necessidades do complexo cenário fiscal brasileiro. Mais de 400 grupos econômicos e milhares de usuários de diversos segmentos de negócio, incluindo algumas das marcas mundiais mais valiosas, já contam com a diversidade e qualidade de suas soluções. A Syncro ainda disponibiliza exclusivamente para seus clientes o acesso ao grupo de usuários Syncro, uma rede de conhecimento e colaboração que debate mensalmente as principais atualizações do fisco e seus impactos. Uma empresa onde a excelência, a justiça, a confiança e o cuidado são genuinamente vivenciados por seus profissionais, clientes e parceiros de negócios, a fim de assegurar conformidade no processo da cadeia de valor fiscal tributário de maneira eficiente e inovadora. Syncro, provendo conformidade legal para uma ordem social mais humana. Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da Syncro. Hoje trazendo aí um pouquinho de informações para vocês. Quero pegar a apresentação aqui. Calian, posso? Já consegui. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, a estar nos acompanhando aqui nesse webinar, trazendo um pouquinho de conformidade, falando um pouquinho de tecnologia, de informação e inteligência tributária. Hoje, acho que pelo tema mais tecnologia de informação, mais focado na parte de tecnologia, mas sempre ligado na parte tributária, né? Estamos aí a prestes de uma reforma tributária, que muito se fala, né, e gerando muitas incertezas. É importante vocês entenderem, olharem aí no futuro e nesse ambiente, nesse ecossistema SAP, onde nós também sabemos que muitas empresas que ainda utilizam versões do SAP um pouco mais antigas, existe aí a necessidade de estar fazendo uma migração, né? Por umas questões de evolução tecnológica e uma série de evoluções do próprio produto SAP e as suas ofertas. E atualmente muito se fala em aplicações em nuvem, muito se fala em aplicações em cloud, né? Então, é importante ter esse entendimento, né, das quais são os possíveis atendimentos no sistema de gestão, qual é o caminho que as empresas deverão adotar, né, as empresas que vocês atuam no dia a dia, qual é o caminho que elas vão estar trilhando, seja num ambiente de S/4HANA junto ao TDF, sem aplicações, sem plataformas, né, fiscais aqui no Brasil específicas, que nós temos aí o BTP, que é uma outra plataforma, né? Então você pode estar trabalhando com soluções via integração, integradas com o TDF e o BTP. Trouxemos aí um pouquinho desses possíveis caminhos, né, para vocês, para dar um pouquinho de clareza, elucidar aí em termos de tecnologia, melhores cenários. E é importante também ressaltar que não existe um cenário melhor que o outro necessariamente, né? Dentro das suas características, dentro do ambiente de cada empresa, tem o seu melhor e o seu custo-benefício, né, em relação às arquiteturas e tecnologias. Então, por isso a gente trouxe um pouquinho dessas questões, né, muito pela questão de mercado e muitos dos nossos clientes pedindo aí um pouco de informações. A gente vem sendo indagado com diversas situações de clientes que estão indo no processo de migração e querem saber que caminho na parte fiscal eles podem adotar, né?
E aí, por isso, pegamos esse tema. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje estou acompanhado aqui do meu colega de trabalho aqui, Rogério Niri, amigo também, que é gerente de desenvolvimento. Eu estou na área de produtos, né, apoiando aí todos os desenvolvimentos da Syncro. São diversas linhas de desenvolvimento, eu acho que isso é importante ressaltar. Com tudo isso que se apresenta, com todas essas incertezas, né, nós temos aí mais de 7 gerentes de desenvolvimento trabalhando e investindo para melhorar as nossas soluções e adequando a esses novos desafios que se apresentam com que relação à tecnologia e com relação à reforma tributária que está se apresentando. Tá bom? Rogério? Perfeito, isso mesmo, César. A gente sempre recebe aí diversas dúvidas referente a tipos de implementações aí voltados para o S/4HANA. O que é possível fazer, o que não é, qual que é o melhor cenário para minha empresa, o que seria o ideal dado o meu volume, enfim. A gente resolveu trabalhar esse assunto nesse webinar justamente para trazer mais luz aí, dar mais clareza e aumentar aí o leque de opções que vocês teriam nesse tipo de migração, numa implementação de S/4HANA. Legal, legal. Bom, quando a gente fala um pouquinho desse assunto de arquitetura, e no cenário fiscal, é importante a gente entender, né, como é que a SAP ela se posiciona nesse mercado. Existe o posicionamento hoje, mas como que ela vem trabalhando ao longo do tempo. Então, acho que é interessante, isso nos traz um pouquinho de entendimento, né? E quando a gente fala do modelo SAP, nós temos aí, no ambiente SAP, os diversos módulos, né, na figura do RP. Então, temos aí o MM, ah, PP, SD, Sales Distribution, Warehouse Management, o HR, né, que é a parte de RH, e, por fim, o FICO, que é o Financial e a Controladoria, tá? A SAP ela sempre se posicionou em atender a área tributária, né, mesmo brasileira, a área fiscal, e ao longo do tempo ela tinha aí dentro do seu módulo FCO o atendimento dos livros fiscais, né? Então ela sempre fez esse trabalho de atendimento aí dos livros fiscais, gerando uma boa parte da escrituração, mas quando você fala de Brasil, né, e empresas que têm atuação em ambiente nacional, passa a ser um desafio enorme, né, atender às centenas de obrigações acessórias que nós temos, né? Tínhamos muito mais, e isso vem caindo ao longo do tempo, isso é um bom sinal com relação à modernização do fisco, da área tributária, algumas obrigações vêm caindo, mas mesmo assim nós temos ainda centenas de obrigações em diversos estados. Quando você se fala município, eu arrisco dizer quase milhares de obrigações, né? E com certeza milhares de normas, legislações específicas para atender a todo o cenário nacional. E não são apenas as obrigações acessórias, né? São diversas normas que as empresas têm que seguir para atender a sua conformidade. Então, tem a própria tributação, né? As definições, o compliance, as regras de atendimento com as agendas. Então, é um desafio enorme na área tributária todo esse atendimento. E com isso, as empresas elas se viam com a necessidade de estar procurando um add-on, né? Add-on esse, muitas vezes, um parceiro que pudesse atender a parte tributária de uma forma mais ampla, né? Com isso nasceram aí as primeiras aplicações em termos de arquitetura. A SAP entregando a parte dos livros, a parte fiscal propriamente dita, né, que a gente está comentando, todo o modelo de escrituração, gerando suas contabilizações, e ao mesmo tempo a necessidade de um complemento para atendimento dessas obrigações complementares, tá? Aqui, estou com um sinal aqui no meu computador que a banda está caindo, eu vou desligar um pouquinho minha câmera, gente. E com isso, nesse modelo de arquitetura, nós tivemos aí alguns modelos junto com o SAP, compartilhando o banco de dados, né? Então, era comum você ver soluções onde você tinha o próprio RP SAP, ou a base de dados,
compartilhando as mesmas tabelas, aplicações desenvolvidas muitas vezes em ABAP, né, na mesma tecnologia do RP, gerando aí as necessidades e as demandas da área tributária de uma forma geral. Então, é o que a gente fala de aplicações embarcadas ou embutidas junto ao RP, tá? É, isso é bom, isso é ruim, depende do ponto de vista, tem diversas implicações, né? Você tem um lado positivo de você não ter que ter uma integração, de você não ter que garantir qualidade de dado que está saindo de um lugar para o outro, né? Mas, ao mesmo tempo, a qualidade de dados sempre é importante você gerar, mas você não tem o problema dessa informação ela ficar parada num processo de interfaceamento, né? E por outro lado, essa seria uma grande vantagem, mas por outro lado, toda vez que você tiver alguma manutenção, seja tributária ou seja pelo caminho do RP, você tem impacto na aplicação como um todo. E às vezes em ambientes globais, isso passa a ser um ofensor muito grande. Imagina uma aplicação específica para o Brasil em ambiente global para atender aí o mundo inteiro. Então, começa-se a ter problemas nesse modelo também. Então, existem vantagens e desvantagens, cada empresa tem que entender aí o seu modelo ou sua arquitetura, né? Depois, ao mesmo tempo, né, nessa época, a gente tinha também aplicações com modelo de integração, né, que são soluções apartadas, onde eu tenho aí o SAP com a sua base de dados. Essas informações da base de dados são interfaceadas, né, integradas com uma outra aplicação, e a partir daqui eu tenho uma autonomia para trabalhar toda a parte dessas informações no âmbito tributário, para atender aí as centenas de obrigações acessórias e outras questões de conformidade, tá? Então, os famosos add-ons ligados aí junto ao SAP. Então, são dois modelos. E existem aí os modelos mais atualmente recomendados pela própria SAP, dado que ela criou, né, algumas plataformas para atendimento na área tributária. Então, antes de a gente seguir com as outras duas, eu vou pedir a ajuda do Rogério para estar falando um pouquinho dos conceitos. Acho que é importante a gente conceituar algumas siglas, né? A gente fala muito aí das aplicações, está tão acostumado no dia a dia, mas acho que é importante a gente conceituar aqui para dar luz aí a todas essas informações e todos ficarem na mesma página com relação a esse entendimento. Rogério? Isso, e até uma base aí para os próximos slides, né? Nós vamos falar muito desses nomes que estão ah, aqui na apresentação, tá? O primeiro deles é em relação ao HANA. A definição da própria SAP significa High Performance Analytic Appliance, ou um equipamento analítico de alta performance. No caso, se trata de um banco de dados, mas diferente de um banco de dados convencional, o que que ele é diferente? Porque ele tem essa high performance, essa alta performance? Porque ele aloca os dados em memória. Então, e deixa isso disponível em memória para que as aplicações façam uso desses dados de forma muito mais eficiente e numa performance bem superior ao que nós temos em relação aos sistemas tradicionais, em que o acesso ao dado é feito consumindo a informação diretamente de um disco. O custo de você acessar um dado que está em memória é muito menor do que o disco. Então, por isso que ele se trata de um banco de dados de altíssima performance. E Ok? principalmente a questão de performance, né, Rogério? O tempo de acesso no dado em memória é muito mais rápido do que o acesso no disco. Perfeito, é isso mesmo. Então, ele veio com esse apelo justamente de conseguir trabalhar volumes grandes um tempo muito mais curto de acesso à informação, né, em formas de trabalho. E também trouxe evoluções tecnológicas, alguns objetos diferentes de bancos que nós estávamos acostumados a ver, né, views. O HANA ele traz um outro conceito de objeto chamado de calculation view, onde ele consegue fazer movimentações ou cálculos de informações em tempo real. Tudo bem? Legal, legal. Então, E acho que trazendo isso para a nossa realidade tributária, é importante ressaltar que era comum, quando iniciamos aí os projetos SPEDs no passado, muitas empresas comentando assim, será que eu vou conseguir processar 70, 50, 100 milhões
de documentos mês, né? A gente tem clientes com essas características. Eu tenho que processar tudo isso para gerar num único arquivo no SPED. Será que temos máquina, né, para acompanhar essa necessidade, essa demanda da área tributária que era exigida? Então, a gente vê aí como a tecnologia vem nos ajudando. O HANA, ele vem respondendo a essas questões de altos volumes, né, e grandes processamentos. Isso mesmo. E não longe disso, nós temos o próprio S/4HANA, o SAP Business Suite, que é o próprio RP conectado, né, que foi criado em cima dessa estrutura de banco de dados em memória, justamente para extrair o que tem de melhor nesse novo modelo de banco de dados, tá? Então, quando falamos de S/4HANA, nós estamos falando de um RP construído em cima, consumindo o próprio banco de dados HANA, né, que é justamente esse banco de dados em memória. E no Ok? mercado o pessoal fala muito S4HANA ou como é que costuma chamar o RP? Se utiliza bastante o S/4HANA, tanto que a própria sigla, né, já é uma simplificação do nome. Em vez de falar SAP Business Suite, eles simplesmente falam S/4HANA. Eu escuto muito falar de S4, apenas S4. É uma outra forma também, nomenclatura de ser chamada aí no RP. Me parece que existe também essa nomenclatura. Isso, perfeito, também ocorre sim. Bom, na sequência nós temos o TDF, né, o que é o Tax Declaration Framework, antes conhecido como TMF, Tax Management Framework. O TDF, ele é um produto SAP, é um produto standard SAP, mas de localização Brasil. Ele foi desenvolvido especificamente para atender à legislação brasileira. Então, ele tem como escopo somente obrigações brasileiras, né? Nós temos aí um FD ICMS-PI, um FD Contribuições, ECD, ECF, temos o REINF, o E-Social, enfim. Diversas obrigações aí, as principais obrigações brasileiras são atendidas por essa plataforma. Nós vamos entrar um pouco mais no detalhe um pouco mais para frente, né? Mas só para esclarecer primeiro sobre o conceito que é o TDF. Então, basicamente é um framework que a SAP desenvolveu para atender a nossa legislação, ok? Na sequência, nós temos o DRC, que é o Document and Reporting Compliance. Também tinha um outro nome no passado, que era o ACR, que é o Advanced Compliance Reporting. O DRC ele veio com essa mesma abordagem de resolver a entrega de obrigações fiscais, mas diferente do TDF, ele é uma solução global da SAP. Então, ele abrange aí em seu escopo obrigações de diversos países já, né? E o interessante é que eles tomaram como experiência, até para o desenvolvimento do DRC, o próprio TDF, porque o TDF é uma solução que deu muito certo no Brasil. A forma como a SAP estruturou os dados e faz a geração das obrigações foi muito positiva e resolveram utilizar essa mesma estrutura para o próprio DRC, tá? Então, TDF a gente fala de localização Brasil e DRC uma solução global SAP para entrega de obrigações fiscais, ok? Rogério, só uma pergunta aqui, uma curiosidade. E quem veio primeiro? TDF ou DRC? O TDF surgiu primeiro, né? O TDF a gente está falando aí se não me engano, 2014, 2015, justamente para resolver essa complexidade aí dos nossos SPEDs. E o DRC, né, o ACR, ele é muito mais recente. Ele surgiu, tanto que o DRC ele não continha a parte de documentos eletrônicos. Ele veio primeiro com um escopo de relatórios e depois, agora no Brasil, né, já incluindo documentos eletrônicos também. Isso me mostra que aparentemente o então ACR ele até existia lá fora, mas para o Brasil era o TDF e depois veio uma localização do DRC para atendimento no mercado local, né? Onde me parece hoje o TDF já tem um nível de maturidade um pouco maior, porém o DRC como uma plataforma global de atendimento às obrigações, correto? Isso, isso mesmo, né? O TRC ainda é novo no Brasil, muitas empresas ainda não conheciam, a SAP vem fazendo um trabalho bastante forte de divulgação do produto em relação ao escopo, a forma de atendimento, sobre o que é, como que ele funciona, tá?
mas ele realmente é um produto novo no mercado brasileiro. Legal. Bom, nós temos na sequência esse Rise with SAP. O que é isso? O que é esse Rise? A SAP chama de um Business Transformation as a Service. Ela é um conjunto de ativos da própria SAP para realizar uma transformação ou modernização dos negócios da sua empresa. É muito além do próprio RP. Então, ela trabalha uma série de processos ou ferramentas numa eventual migração do seu RP para uma plataforma cloud SAP. E nessa mesma abordagem, eles incluem também uma ferramenta ou uma plataforma chamada de BTP, esse que está aqui embaixo, que significa o Business Technology Platform. Uma plataforma de inovação otimizada para aplicativos ou aplicações SAP na nuvem. Podemos até falar que o BTP é uma evolução, aí é uma sopa de letrinhas, é uma evolução do SCP, que era o SAP Cloud Platform, e também do HCP, o HANA Cloud Platform. Então, quando nós falamos de soluções que precisam ser colocadas em nuvem, que podem ou não estar associadas a um ERP, no caso o S/4HANA, também em nuvem, a SAP criou esse ambiente, essa plataforma aí, esse BTP, justamente para facilitar e acelerar processos, tanto de desenvolvimento quanto de adoção de ferramentas desenvolvidas aí para diversos fins conectados ou não aos ERPs. Legal, Rogério. Ok? Então quer dizer que se eu quiser usar os produtos da SAP em uma plataforma computacional em cloud, em nuvem, né? O processo aí é eu ir entrar no Rise with SAP, certo? E onde provavelmente eu vou utilizar a tecnologia do BTP de acordo com a minha necessidade de negócios. Então eu posso estar utilizando o próprio S4HANA, o próprio RP da SAP, em nuvem, né? E eventualmente eu precisar fazer aí o uso de outras aplicações, comunicando com meus parceiros, com meus fornecedores, com os meus clientes, e através dessas comunicações eu posso fazer um desenvolvimento no BTP. Poderia usar dessa Perfeito. forma? Isso mesmo, porque um dos itens que você tem, um dos produtos que você tem dentro do Rise é justamente o RP, o S/4HANA. Então, tu entendes que o próprio RP, o S/4HANA já está num serviço na nuvem, né, num ambiente controlado pela SAP, além de outros benefícios, né? Ele tem lá um processo de inteligência artificial para analisar aí os diversos processos dos clientes, e reúne ferramentas voltadas aí para fornecedores, clientes. Então ele consegue colocar uma série de benefícios nesse ambiente, além do próprio RP, para que você possa utilizar aí numa estrutura, na sua estrutura organizacional para acelerar o seu negócio. E o BTP é justamente para você fazer os desenvolvimentos de aplicações que apoiem a sua empresa associado ao seu RP, conectados ao seu RP, mas de forma segura e apartada da operação propriamente dita. Você não interfere, né? Você não criaria objetos customizados dentro do RP e faria todo esse desenvolvimento dentro dessa plataforma BTP aí, da própria SAP. E existe alguma interligação entre o DRC e o BTP? Sim, a comunicação já é nativa entre as duas plataformas. Tá, Ah, então o DRC, que é uma plataforma tributária global, ela utiliza o BTP como modelo de comunicação que tem todo o modelo seguro da nuvem computacional da SAP. isso, inclusive a solução de documentos eletrônicos da SAP, ela passa pelo BTP. Legal, legal. Gente, a gente tinha falado que era uma sopa de letrinhas, mas a gente precisava, acho que, trazer essa clareza, essa comunicação, né, e com relação aos produtos ofertados da própria SAP e a forma, né, como que ele é colocado no mercado, né? Você quer fazer mais algum comentário, Rogério, sobre esse slide? Não, acho que podemos seguir, né? Podemos seguir. Podemos? Então, tendo em vista esses conceitos, né, esse conhecimento, é legal a gente entender aí os outros modelos de arquitetura. Então, a gente tinha comentado
sobre o próprio TDF, né, que é o Tax Declaration Framework, que é a aplicação de uma plataforma da SAP focada para a tributária, com processamento de grandes volumes, principalmente com altos volumes e com necessidades de grandes volumes aí de processamento. O que é legal aqui? A informação ela é totalmente espelhada nesse ambiente e esse ambiente do TDF praticamente não tem integração. Então imagina que você tem um dado que nasce lá no seu RP, uma nota fiscal, um lançamento contábil, essa informação já está pronta, né, para ser consumida pelo add-on fiscal e atendendo às suas necessidades da área tributária. Então isso te dá velocidade, porque você não tem integração, o dado ele nasce aqui, já está espelhado, e ao mesmo tempo ele te dá autonomia sem interferir no RP propriamente dito. E aí você precisa, muitas vezes precisando fazer correções, aplicar notas específicas ao TDF, não há necessidade de interferência no RP. A menos quando é uma informação que é de mudança geral, né? Por exemplo, surge uma nota técnica que é criado um campo adicional na nota eletrônica. Isso tem que ser alterado no próprio RP e tem que ser alterado dentro do TDF. Então, são duas notas que vão ser aplicadas. Mas, de uma forma geral, muitas vezes, uma necessidade tributária apenas, você pode aplicar notas aqui, sem interferência no RP. Te dá uma série de vantagens, né? E principalmente aqui a questão de performance e de grandes processamentos. Tá bom? Então, esse é um dos É, caminhos também usados. Pode falar, Rogério, desculpa. acho que um ponto importante para a gente ressaltar aqui, e que foi uma sacada muito forte, muito positiva da própria SAP em relação ao uso do HANA. Quando a gente fala que os dados são espelhados, na verdade, assim, o dado que a gente enxerga do lado do TDF é exatamente o mesmo dado que está no RP. Ele não foi duplicado, ele não foi, não houve uma integração para trazer aquela informação e copiá-la para a base do TDF. Não, o dado que eu estou olhando no TDF é o mesmo dado que existe do lado do RP. Tanto que se eu realizar uma alteração naquela informação do lado do RP, isso automaticamente, instantaneamente, é refletido do lado do TDF. O TDF, ele possui como uma base de informação, um agrupamento de informações, eles chamam de CTR, que é o Central Tax Repository. Até uma sigla que a gente não comentou no slide anterior, né? Mas é um repositório central de dados fiscais. Então, ele estruturou a informação, todos os dados, de uma forma que seria mais fácil para a geração das obrigações, da geração dos SPEDs. Então, vamos falar assim. Então, o TDF possui views que, no final, são os próprios registros dos SPEDs que são informados ali no arquivo. Se você pegar, por exemplo, um registro onde você tem informação de uma nota fiscal, se você realizar essa alteração nessa nota fiscal lá do lado do RP, instantaneamente você vai reparar, você vai notar essa alteração do lado do TDF. Por quê? Porque o dado é o mesmo, você não replica, né? Por conta da capacidade desse banco HANA, desse banco em memória, você verifica essas mudanças de forma instantânea e online. Tudo bem? Legal, legal. E aí, da forma que você colocou, eu tenho todas as informações então dentro do TDF. Por que que eu tenho a necessidade de um add-on? Justamente porque a SAP não consegue atender todos os registros obrigatórios aí para cada um desses SPEDs. Vamos falar principalmente dos SPEDs, né? Então ela conta com o apoio de parceiros, né, de soluções complementares para justamente realizar o preenchimento desses registros que não estão no escopo do RP, seja porque a informação não existe do lado do RP ou então por formas de cálculos que ah, seriam muito especializados para essas empresas. E aí é onde a gente entra, justamente com essa especialização, com formas de cálculos ou preenchimento dessas shadows, né, que nós falamos, né, essas tabelas que são espelhos aí dos registros do SPED, para que o cliente consiga gerar, por exemplo, um FD ICMS PI em sua completude, com todos os seus registros atendidos, muito além do que o próprio RP possuía como base de informação. Creio que principalmente as informações que é referentes à apuração, né? Dados que você precisa fazer transformações, créditos especializados, específicos, então há necessidade de
de uso do addon para fazer esses cálculos, correto? Isso mesmo. E não só isso, né? Além do processo de apuração, muitas vezes você tem realmente informações que você não tem do lado do próprio RP. E aí é onde entra a nossa solução justamente para possibilitar que sejam criadas automações ou processos de preenchimentos automáticos aí desses registros também. Perfeito, legal. Bom, por fim, nós temos aí a visão de arquitetura do DRC, junto com a plataforma BTP. E se a gente prestar atenção no desenho, ele é muito parecido, onde eu tenho aí a figura do RP, as informações, já tem todo um processo de espelhamento também para o DRC e o uso. Então você fala, olha, e a gente até tinha comentado, né, o DRC, ele aproveitou muito do que o TDF aqui no Brasil, a equipe do Brasil tinha feito. Então, qual que é a grande diferença que a gente enxerga nessa figura aqui? Qual que é o grande ponto, Rogério? Para explicar essa diferença, eu vou pedir para você voltar um slide pro TDF. Né? Nesse slide, nós temos o RP do lado esquerdo, nós temos o S4HANA do lado esquerdo, instalado lá no NetWeaver. Do lado direito, nós temos um outro NetWeaver onde é instalado o TDF. Tá? E ambos estão conectados no mesmo banco de dados HANA. Ambos estão lá olhando para o mesmo conjunto de informações. Aí pode seguir para o próximo, por favor. No caso do DRC, qual que é a diferença? Nós temos o servidor, o NetWeaver, com S4HANA. E o DRC, ele está contido no S4HANA. O DRC, ele faz parte do S4HANA. Você não separa um do outro, ok? Então, os objetos do DRC, eles são objetos do próprio RP. É uma coisa só. Então, essa é a primeira diferença entre TDF e DRC. O TDF ele é isolado, ele está no NetWeaver separado, e o DRC não. O DRC está junto com o próprio RP, ele faz parte do próprio RP. Aqui, A quando so- você fala faz parte, tem aquele ponto que a gente tinha comentado, que assim, me dá uma certa autonomia. Aí eu estou entendendo que não é exatamente os objetos, mas principalmente a concorrência de hardware. Posso falar dessa forma? pode sim. O DRC tem os próprios objetos, mas Perfeito. realmente ele está no mesmo servidor, então concorre pelos mesmos recursos computacionais. Tá Tá bom. certíssimo. Tá? E a solução complementar, ela não está no DRC. A SAP criou esse BTP, esse Business Technology Platform, para que toda a solução complementar ao DRC fosse colocada numa plataforma separada. Então, o Synchron for DRC ele é instalado nesse ambiente BTP, mas sim com uma comunicação ao próprio S4HANA, né, aos próprios objetos do DRC, para conseguir ler as informações e realizar aí a complementação dos dados para a geração dos specs. Então, o nosso produto ele complementa os dados, mas quem gera a obrigação é o DRC. Assim também como ocorre no próprio TDF, né? Toda solução complementar, por padrão, ela precisa preencher as shadows, complementar os dados, para que o TDF realize a geração daquela obrigação. Então, não é um parceiro que gera obrigação, não é o sistema complementar que gera a obrigação. É o TDF e nesse caso, agora é o DRC. Então, nós entramos com um produto para incluir os dados, trabalhar os dados, e aí o próprio DRC consegue fazer a geração dos SPEDs. Legal, legal. Bom, com isso a gente tem aí uma visualização de quatro grandes arquiteturas, né, no ambiente de S4. Acho que é importante ressaltar que junto a essa questão do DRC ao BTP, existe a estratégia SAP de ofertar as suas soluções, seus ativos, né, de uma forma geral, em ambiente computacional em nuvem. E acho que a grande questão, então, quando a gente fala do DRC, é de ser uma tecnologia que economiza uma questão de hardware, por utilizar o mesmo ambiente do RP e ter a oferta toda casada para esse atendimento, tanto da parte fiscal junto ao S4, disponibilizando em ambiente em nuvem, correto? Isso mesmo. E até para reduzir incidências de problemas ou
ou mesmo ter soluções acopladas ao próprio S/4HANA, porque isso traria uma série de problemas de manutenção do RP pela própria SAP, né? O que eles fizeram? Eles colocam que em uma implementação RISE, todo complemento, né, toda solução complementar precisaria ser instalada nesse ambiente BTP, nesse ambiente apartado, porém conectado à infraestrutura da SAP, tá? Isso é uma forma de garantir a integridade do próprio RP e reduzir tipos de problemas que poderiam ocorrer devido a customizações dos objetos que estariam daquele lado. Tá. Então, para isso, nós, a Syncro, teve que fazer todo um procedimento para atender os modelos de comunicação do BTP, comunicando com o DRC. Perfeito. Inclusive, o nosso produto, né, nós tivemos um trabalho de desenvolvimento pesado para realizar toda a instalação do Synchro for DRC nesse ambiente BTP. Até entramos em diversas discussões com a SAP em relação a arquiteturas possíveis de movimentação de informações do RP para esse ambiente BTP, como que eu leria os dados que estão no lado do RP, como que eu devolveria a informação que eu criei do meu lado para preencher as shadows. E faria a gravação do lado do RP também, porque, novamente, quem gera a obrigação não é o sistema complementar, não é o Syncro for DRC, mas é obrigatoriamente o DRC. Isso é um requisito, inclusive, de certificação, né, da própria SCP, né, para que os parceiros consigam aí garantir o selo de parceiro homologado. Legal, legal. Bom, muito bom. Acho que o modelo pensado na SAP, eu tô olhando muito na questão também, olhando pelo lado da SAP, né? Onde eles conseguem colocar aí o ambiente deles, quer dizer, o sistema deles, todos disponibilizado em nuvem, né? Através do RISE, da oferta RISE. Uma plataforma específica, que é o BTP, onde permite-se criar aplicações, desenvolver aplicações acoplados nesse ambiente do BTP, comunicando com a ferramenta principal, né, que é o RP da SAP. E no caso específico, como a nossa aplicação é um add-on tributário, ele tem a necessidade de comunicar aí com o DRC. Né? Então, essa é a visão que eu passo a ter desse slide. Perfeito, isso mesmo. Legal, legal. Bom, com isso, Nir, nós passamos a ter uma visão de algumas características. E aí, pessoal, acho que é importante a gente ressaltar. Não necessariamente vermelho necessariamente é ruim ou bom. Ele pode ser, né? E a questão que a gente traz aqui é que ele comumente ele traz essa característica, tá? Então, eu vou pegar como um exemplo aqui, vou pegar um item, por exemplo, o tempo de processamento de grandes volumes, né? Se eu pensar, por exemplo, no ambiente do DRC, imaginando que eu estiver num ambiente computacional em cloud, o cloud normalmente ele tem uma característica de elasticidade. O que que é isso? É uma característica dos ambientes computacionais em nuvem, que é eu começo a processar muitos volumes, muitas vezes a nuvem ela tem uma certa inteligência para ativar mais máquina, mais memória e melhorar essa performance. Então, eu tenho aqui esse modelo. Mas isso não quer dizer que necessariamente eu vou ter meu ambiente do DRC em nuvem. Eu posso ter ele dentro de casa. Então, isso aqui passa a cair. Mas então a gente colocou de uma forma onde normalmente é encontrado esse modelo, tá? Então, ele não existe um 100%, mas a questão que a gente enxerga que são características específicas. Quer comentar um pouquinho, Rogério, sobre esse slide? Alguns pontos aqui, né? Principalmente quando a gente fala de retorno de dados para o RP, por exemplo, pegando item a item aqui, acho que é importante a gente estar elencando. É normal, muitas vezes, a solução tributária ela ter que devolver informações para o RP, né? E quando a gente fala de soluções embarcadas, isso já está nativamente junto, né? Com soluções externas eu tenho um desafio, não que eu não possa ter, mas eu passo a ter isso como um desafio, porque normalmente o modelo de integração é de um lado só. O TDF isso é nativo, o DRC também já tem um processo nativo de retorno de informações.
Isso, o TDF ele disponibiliza de alguns serviços para retorno dos dados do próprio RP, assim como o DRC também, né? O DRC é até um cenário um pouco mais fácil porque ele já está no mesmo servidor, né? Já está consumindo os mesmos dados do próprio RP ali. ah, os objetos estão na mesma infraestrutura, né? Tá? O segundo item, acho que é ambiente e tecnologia SAP, onde, bom, solução embarcada muitas vezes já está na tecnologia desenvolvida em ABAP e tal, mas tem aqueles problemas que eu já tinha citado, né? Muitas vezes esse pacote de instalações, ele é quase que uma customização dentro do seu próprio RP, tá? Então, tem essa questão aqui que ele acaba concorrendo e ele acaba onerando quando você tem alguma atualização tecnológica pela solução fiscal, você tem que parar o seu servidor, né, de gestão. Solução externa não tem essa questão, pô, né? Mas, por outro lado, não é a mesma tecnologia SAP. O TDF já é, e o DRC são tecnologias criadas, são plataformas criadas pela própria SAP, tá? A independência entre a solução, eu já comentei um pouquinho no item de cima, né? Aqui eu não tenho independência sobre as aplicações. Quando a solução externa, eu tenho uma total independência. O TDF também eu tenho total independência. O DRC, como o próprio Rogério já explicou, ele está embarcado junto ao RP, são objetos distintos, tá? Ele tem todo um modelo muito bem configurado, então são caixinhas distintas, mas você tem a questão de uso de hardware, né, em conjunto. Algum comentário, Rogério? Isso, mas mesmo nesse ponto, a nossa solução ela tem uma arquitetura que ela minimiza um pouco esse atrito, essa utilização de recursos computacionais que estão do lado do RP, ok? Legal, legal. A independência de recursos computacionais, que eu acabei de citar também, junto com a linha de cima. Autonomia da janela de atualização de solução fiscal. Então, normalmente, quando eu tenho soluções embarcadas, a minha autonomia ela passa a ser baixa, né, que é difícil. Muitas vezes eu tenho que fazer aplicações de pacotes, e eventualmente eu tenho que parar até o RP para poder fazer essa aplicação. Né? Em soluções externas eu não tenho essa questão. Né? No TDF também não. Já no DRC por ele estar junto, também tem essa questão, eu diria assim, esse ofensor, né, junto ao meu sistema de gestão. A compatibilidade com múltiplas instâncias do SAP, né? Aqui notem que solução externa e o TDF têm a vantagem, porque existe no desenho de aplicações onde clientes com mais de um SAP, grandes empresas, em processos de aquisição, onde tem mais de um RP dentro da companhia, é possível você fazer esse modelo de integração. O TDF já nasceu com esse modelo, com essa modelagem criada, né? E o DRC e as soluções embarcadas passa a ser um dificultador. Não quer dizer que não seria possível fazer uma ligação, tá, gente? Aquilo que eu comentei. Normalmente é mais comumente usado e é mais comumente visto em ambientes com essas características, tá? Comentários, Rogério? Não, acho que esse ponto aí é mais simples, né? A gente podemos seguir para os próximos, até porque nosso horário tá bem Legal. apertado, né? Repositório para a base histórica 5 anos, sem onerar o RP. Aqui é a mesma situação. O fato de estar com ambientes separados, eu tenho uma facilidade de manipulação desses dados. Processo de integração, né? Aqui tem alguns pontos interessantes. A solução embarcada eu não tenho integração, né? Aparentemente não tenho, mas muitas informações das tabelas de SPEDs, né, as tabelas que você tem que reportar para o fisco, são tabelas novas criadas pela própria aplicação, onde eu tenho que fazer aí uma integração de dados entre o dado original e o dado que vai ser reportado para o fisco. Então, normalmente eu tenho tabelas específicas dentro do próprio ambiente, né? Mas tenho tabelas específicas, por isso que está aqui em amarelinho. Soluções externas, eu tenho aqui uma integração, então não tenho que viver com ela. TDF e o DRC é aquilo que foi comentado. São modelos criados pela própria SAP e espelhados pela própria SAP. Então, o dado nasce no RP e a informação já está disponível nesses ambientes, nessas plataformas, tá? E aí, para nós, parceiros, é muito legal trabalhar dessa forma. Eu não tenho que ficar modelando uma solução de um fornecedor, que no caso é o SAP,
de acordo com o meu modelo de dados. Eu simplesmente uso as tabelas que ele já criou e ele já pensou no uso delas. E aí eu faço uso dessas aplicações, dessas tabelas, com as nossas aplicações, fazendo aí o provimento aí da conformidade, atendendo os SPEDs, tá? Visibilidade. Ô, Rogério, E fica à vontade para me interromper. eu só queria comentar sobre essa questão de integração. O próprio TDF é possível ele ser implementado num ambiente, inclusive de banco de dados separado, né? Geralmente é isso que acontece realmente, né? Você tem o S/4HANA de um lado, conectado num banco, e temos um TDF conectado a um outro banco. E aí existe uma tecnologia da própria SAP para fazer a replicação dessas informações. Eles não chamam nem de integração, porque é algo que vai num nível ah, bem de hardware mesmo, bem mais, vou colocar menos lógico, mais técnico, né? Um nível mais forte que não envolve aí ah, integrações tradicionais. Eu pego um arquivo de um lado e jogo para o outro. Não, ele funciona de uma forma mais transparente, tá? Então eles nem chamam de integração por conta disso. O DRC você já não tem isso, né? Você ele já está dentro do mesmo banco do S/4HANA. E aí entra a solução complementar, que no caso de ambiente RISE, ela precisa ser instalada no BTP. Como nós falamos, o BTP é uma plataforma isolada, né? Desculpa, uma plataforma separada do RP, e muito embora ele tenha uma comunicação já nativa com o ambiente RISE, né? Com o ambiente do S/4HANA, mas ele possui aí um processo de replicação similar ao próprio SLT. Então, por isso que a gente não chama de um processo de integração, tá? Mas um processo de replicação nativo da própria SAP para fazer as movimentações de informações que são criadas do lado da solução complementar, no caso do Synchro for DRC, para a gravação dessas informações nas shadows do DRC, para que ele então possa gerar os SPEDs. Legal. Os outros pontos aqui, basicamente, alguns você já até comentou, já falei sobre o tempo de processamento, né, no ambiente do RC, normalmente ele se encontra em nuvem. Eu acho que são algumas características que nós trouxemos. A gente entende que cada empresa, cada cliente tem que fazer o seu processo, né? Quais são as características que são importantes, quais são os pontos que eu tenho que considerar. Logicamente, a gente não colocou pontos aqui financeiros, então existe o custo de cada uma dessas aplicações, né? E isso poderia mudar aqui a visibilidade desse desenho. Então, aquilo que a gente comentou, não tem melhor ou pior, tem características, algumas características técnicas que nós trouxemos aqui. Hoje, como a ideia é de trazer mais clareza com relação a essa visão de tecnologia, né, do ambiente SAP focado na área tributária, a gente trouxe essas características aqui de dados. Você quer comentar, fazer mais algum comentário sobre esses últimos pontos? Aqui a gente já foi falando ao longo dos itens. Isso, acho que a gente pode seguir, sim. Legal. Bom, com isso, gente, nós temos aí as características do ambiente da tecnologia da SAP para o S4, as disponibilidades. Acho que é importante comentar que a Syncro tem soluções para atender aí desde o ECC, o S4, seja no ambiente com DRC, seja o TDF, seja com oferta RISE, né? Nós temos aí modelos de atendimento. Lembrando também que nós temos soluções de tax engine, que seriam a parte de cálculo tributário dentro do próprio ERP. E aí eu vou comentar um pouquinho nos próximos slides, que são os processos onde a Syncro ela tem uma parceria aí de muitos anos junto à SAP e as nossas certificações, tá? Então, por exemplo, nesse ponto que eu comentei do Etax Engine, assim que eu tenho a certificação, onde foi validada, onde todo o cálculo acontece, tributário, acontece dentro da nossa ferramenta e a gente disponibiliza essas informações dentro do S4, tá? E vale ressaltar que nesse processo de certificação, a Syncro passou por um processo bastante extenso e foi muito legal, onde o pessoal da própria SAP perguntou, olha, qual operação vocês querem fazer a certificação? A gente falou, poxa, já que eu estou fazendo certificação, vamos fazer de tudo, né? E eles comentaram, "Pô, não é comum, né? Normalmente olha-se para um tipo de operação e faz o processo de homologação, onde nós validamos todas as operações fiscais que possíveis, né, que a gente tinha naquele momento,
para fazer seus processos. Então, seja compra de consignação, venda de entrega por terceiros, entrega futura, zona franca, devolução de mercadorias, nota complementar, nota de crédito, né? Uso e consumo, revenda, industrialização. Então, todas as operações tributárias que nós mapeamos junto ao ambiente foram testadas e homologadas, tá? Um outro modelo de certificação da Syncro, que é para o Syncro for TDF. Então, a gente já comentou, nós fizemos aí todo o modelo de desenvolvimento junto a essa plataforma e atendendo aí diversos cenários. Então, é, a parte de geração dos SPEDs, né, outras obrigações acessórias, né, correção de documentos fiscais, calendário fiscal, tá? Dashboards analíticos, relatórios para planejamento, tá? E de acordo todo com o modelo da SAP, né? Do runtime da SAP para ser geradas essas informações. E por fim, a certificação do DRC, que é a oferta mais nova da SAP na área tributária, né? Então, a Syncro também fez todo o procedimento de homologação, a primeira empresa a homologar junto a esse ambiente, né? Com as suas diversas capacidades. Aí, quer comentar um pouquinho, Rogério, sobre esses processos? Sim, nós começamos um processo de certificação junto à SAP, até quando não existia ainda o processo da SAP para esse produto, né, processo de certificação para o DRC. Então, isso envolveu aí diversas reuniões técnicas, né, de discussões de arquitetura junto à SAP, né, para definir o que seria possível ou o que não seria possível para realizar um cenário de certificação, né, para obter uma certificação do produto. Começamos isso em meados de 2020, as primeiras discussões foram em 2020, e toda essa questão de arquitetura, ela caminhou aí em 2020, 2021, e se tornou bastante forte, né? Discussões mais tensas em 2022. Foi quando a gente conseguiu aí no segundo semestre algumas confirmações de cenários do ponto de vista de arquitetura, e iniciamos aí um desenvolvimento efetivo do produto baseado nas experiências que nós já tínhamos com o próprio Simples for TDF, né, que teve uma adoção muito boa. E aí, quando foi em março de 2020, desse ano, nós conseguimos realizar a certificação junto à equipe global da SAP. Nós somos a primeira empresa certificada DRC, junto à SAP. A SAP possui um site onde você consulta todos os parceiros, né, certificados pelos diversos produtos. E assim, para o único parceiro certificado DRC aí, com esse processo tendo finalizado aí em março desse ano. Legal, legal. Parabéns, Rogério, com essa questão. Bom, com isso, gente, nós temos aí uma visibilidade das soluções da Syncro, né? Nós temos aí o chamado Syncro for Me, que é uma solução da Syncro bastante madura, robusta, onde é um modelo de integração, tá? Ele é um modelo que atende não só o ambiente SAP, mas também outros RPs. Temos a aplicação do Syncro for TDF, como o nome já próprio diz, para o ambiente TDF da SAP, e agora o Syncro for DRC, que são soluções fiscais baseadas para essa nova plataforma. Além disso, a gente tem algumas outras famílias de produtos, né? O eTax Engine, conforme eu comentei, que ele permite aí fazer toda a parte de cálculos tributários dentro da C4, né? Isso como um serviço. Então, todo o monitoramento tributário dos seus produtos, das suas NCMs, sendo aplicado dentro do próprio S4. A família de governança, que é toda a parte de gestão de obrigações principais e acessórias, uma visibilidade aí de agenda tributária, calendário fiscal, e por fim o Syncro for DFE, que a Syncro vem fazendo um investimento muito forte com relação ao refaturamento dessa aplicação. DFE é um produto que a gente enxerga que documentos eletrônicos é basicamente um commodity, né? Hoje todo mundo tem, todo mundo precisa de uma aplicação, e a gente está fazendo um trabalho bem interessante no refaturamento dessa aplicação, investindo novamente nela, né, para deixar ela mais robusta e trazer novas funcionalidades, tá bom? Acho que essa é uma forma que a Syncro pode ajudar vocês nesses ambientes do S4HANA. Perguntas, Calian? Rogério, você tem algum ponto que queira colocar também? Se tiver alguma dúvida, Temos bastante perguntas aqui. eu achei que legal. Vamos lá.
Certo, então eu vou começar, tá? O DRC serve para toda localização global ou deve existir TDFs locais para que haja interface entre eles? Vamos Olha, lá. eu quero fazer primeiro um comentário. Eu não sei, primeiro ponto, eu não sei se existe TDF em cada local global da SAP. Ela pode ter outros laboratórios. Que eu saiba, o TDF foi criado especificamente no Brasil, pela equipe da SAP do Brasil, tá? Então, a SAP tem um laboratório aqui, que fica em São Leopoldo, e foi criado lá, o TDF, tá? Por brasileiros na equipe da SAP aqui do Brasil. Comentários, Rogério. Isso, o TDF é realmente uma localização Brasil, né? Eu também desconheço produtos padrões aí da SAP para atender outros países, tá? Mas é importante ressaltar que o DRC e TDF são produtos distintos, tá? Eles possuem aí prós e contras e se encaixam em empresas diferentes. Então você tem que analisar aí o que seria melhor para sua empresa, dado custos de aquisição, a capacidade do produto, enfim, são produtos com propostas distintas e que no final eles entregam as obrigações fiscais, tá? Eles não concorrem entre si, né? Desculpa, eles não trabalham em conjunto. Eu não tenho um TDF para complementar um DRC. Não existe esse tipo de interface, tá? O que você implanta do TDF é para fazer a entrega das obrigações, independente de você implementar um DRC. Não faria nem sentido você ter as duas soluções, tá? E o DRC é uma plataforma desenvolvida globalmente para atendimento das questões fiscais. E aí o que que acontece? Em cada país você tem suas particularidades. E aí normalmente existe o desenvolvimento local. No caso, nós aqui complementando aí o DRC. Isso mesmo. Ah, a gente sabe que alguns países possuem aí um escopo maior de atendimento de legislação pelo próprio DRC, mas invariavelmente, em um caso ou outro, você vai precisar aí de um parceiro para complementar aí, para gerar esses arquivos demandados por esses países. Galera, Certo, vamos lá. O DRC só funciona em nuvem? não, Não, pode pode falar, falar, por pode. favor. Não, não, na verdade não. Mas existe todo um modelo e estratégia, né, global da SAP do RISE, que é a ida de oferta dos seus ativos em nuvem. E tem a estratégia da própria SAP, mas existem vantagens de você usar em nuvem também essas ferramentas. Como o próprio Rogério comentou, quando você tem disposto nesse ambiente computacional em nuvem todas as ferramentas, não é só o RP que você está utilizando, você pode estar utilizando ferramentas analíticas que a SAP começa a disponibilizar nesse ambiente computacional para os seus clientes. Então, tem que ser pesado aí a sua necessidade com as suas características daquilo que você precisa. Exato. E assim como nós comentamos anteriormente, o DRC ele faz parte do próprio S/4HANA. Então ele está contido no S/4. Se você negociou o S/4 de forma on-premises, o DRC ele está lá dentro. Então você vai utilizá-lo também de forma on-premise. Ok? Ele é negociado das duas formas, tanto em nuvem quanto on-premise. Certo, vamos para mais uma. Os SPEDs são gerados pelo DRC porque continuamos precisando do sistema adicional. Isso é o mesmo caso do próprio TDF, tá? O DRC ele vem, inclusive, com escopo similar ou se não, na verdade, eu acho que é até o mesmo do TDF, né? São os produtos distintos, mas com um escopo muito parecido, ou iguais até, né? Mas a SAP não consegue atender todos os registros dos SPEDs de forma natural, de forma standard. Ou porque a informação realmente não existe no lado do RP, não faria sentido para a SAP somente incorporar aquele lado, aquela informação, porque às vezes precisa de todo um processo para geração daquele dado, né? Ou porque envolvem cálculos ou processos de apuração específicos que ela não queria ou não quer assumir aquilo, até por ponto de vista de manutenção de atualizações legais, toda hora ter que revisitar esse processo, tá? Então, o que ela faz? Ela mantém um documento, um documento que eles chamam de coverage,
de cobertura dos SPEDs, onde ela indica o que ela atende parcialmente e o que ela não atende. E aí é justamente nesse ponto que entram, né, a solução complementar, onde entra o Sync for TDF ou Sync for DRC, para complementar os dados em que a SAP não consegue atender, tá? E aí é Então, importante ter o entendimento que é o seguinte: geração é ler o dado que está depositado numa tabela e gerar o arquivo. Então, a SAP ela gera, mas não quer dizer que o dado esteja preenchido. E aí, para se preencher na totalidade, ela espera que algum parceiro complemente a informação. Mas o processo de gerar e criar o TXT para você fazer o envio para o fisco é feito pela própria ferramenta da SAP, ou pelo 5for TDF, ou pelo TDF, ou pelo DRC. isso. Então, assim, de forma resumida, né, são produtos TDF e TRC são produtos distintos, mas nenhum deles possui aí, atendem 100% dos registros dessas obrigações, tá? Próxima, essa você até falou, né? Qual é a diferença do TDF e DRC, mas ela complementa com uma pergunta que é como uma solução, como uma é uma solução Brasil e a segunda global, é necessária a aplicação de ambos ou o TDF já seria suficiente para a entrega de obrigações acessórias do Brasil? Elas são independentes, tá? Então, ou você tem a solução de TDF, ou provavelmente você vai usar a solução de DRC. Ou até, de repente, não ter nenhuma das duas plataformas e ter necessidade de ter uma solução via integração. Esse é o ponto que a gente está colocando aqui, né? É, é necessário que a empresa olhe e entenda estrategicamente o que é melhor para ela atender às necessidades locais do Brasil. Eu vou trabalhar sem nenhuma plataforma tributária da SAP, então eu vou ter que ter uma solução apartada com integração. Eu vou utilizar a plataforma do TDF criada aqui no Brasil, né? Então eu vou para o TDF, ou eu vou para o modelo de acordo com a plataforma tributária global, também necessitando de um add-on fiscal, um parceiro local para atendimento. Muitas vezes a empresa ela fala assim, olha, eu gostaria de ir para o TDF, mas eu estou com uma tendência global de usar o DRC, ou eu estou com uma tendência da minha empresa de ir para um ambiente computacional todo em cloud. O TDF é possível colocar em cloud? É, mas ele tem uma questão de recursos computacionais, principalmente custos financeiros, um pouco mais elevado. E aí a empresa acaba adotando soluções do DRC. Tem que ser pesado caso a caso, tá? Mas elas não se Isso. concorrem. Normalmente a empresa vai olhar uma estratégia daquilo que é melhor para ela. E falando que nós temos soluções para os três cenários, né? Tanto solução Isso. apartada, solução TDF e solução DRC. Vamos mais uma? Pode comentar também sobre a autonomia de janela para atualização da solução fiscal, diferença com TDF e DRC? A esse ponto, quando a gente fala de autonomia, eu estou fazendo muita comparação principalmente com solução embarcada, tá? Se eu tiver uma solução dentro do meu próprio SAP embarcada, e aí eu preciso fazer alguma atualização no sistema tributário, muitas vezes eu vou ter que parar o próprio RP, né? Para fazer aquelas atualizações, porque eu compartilho as mesmas tabelas e eu compartilho muitos objetos. Quando eu tenho o DRC ou o TDF, quando eu tiver uma necessidade de uma atualização apenas do lado tributário, né, que não é uma atualização, por exemplo, que afeta o RP também, uma criação de um campo adicional na nota fiscal, ele é necessário também atualizar o RP. Então, aí não tem jeito, eu tenho que parar os dois. Mas se é uma atualização apenas de um objeto tributário, o DRC ele está isolado com a sua parte, tanto isolado nos seus objetos quanto a máquina, o TDF. E o DRC, ele tem todos os seus objetos isolados. Ele utiliza a mesma máquina, mas os seus objetos todos são isolados. Então me dá uma autonomia nesse sentido. Certo, vamos mais uma. As certificações que a Syncro apresentou têm validade junto à SAP? Ou seja, precisa ser renovada? Se sim, a cada quanto tempo? Sim, essa é uma imposição da própria SAP, tá? Inicialmente, dependendo da solução, é anual, dependendo da solução é a cada 2 anos, e dependendo da solução pode até ser um pouco maior. O Rogério quer comentar um pouco? Isso.
Perfeito, tá certíssimo. Tanto que no TDF nós passamos aí pelo terceiro processo de certificação, né? E esse último agora válido por 3 anos. Legal. Bom, com isso, então, eu gostaria aí de agradecer a audiência, né? E agradecer também ao César e ao Niri por compartilhar aí conosco o conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que este conteúdo riquíssimo foi de extrema valia para a nossa audiência.